Então eu dizia sobre a questão das áreas periféricas, que nós somos bastante familiarizados, né? E essas áreas, às vezes, elas determinam um pouco em nós a nossa compreensão de como Deus vai fazer a obra na nossa vida. De como ela determina, às vezes, um pouco assim no nosso modo de entender como é que Deus vai trabalhar. Então, o pessoal está dizendo aqui para desativar os comentários onde tem 3 pontos. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Acho que deu, hein? Acho que deu. Desculpa, gente, eu só vou fazer isso porque eu tô vendo muita gente dizendo que tá dando problema, tá bom? Então eu vou recorrer a isso para ver se a gente consegue finalizar a contento, né? Assim, pelo menos o que a gente se propôs para hoje. Você pode me mandar recado, pergunta e tudo pelo direct, tá bom? Do Shalom BH, porque depois eu prometo que eu leio tudo isso com bastante calma e pessoalmente respondo, tá? Mas só pra gente facilitar aqui realmente a finalização. Então, porque nós somos acostumados com essas áreas bastante periféricas, o que acontece? Nós muitas vezes entendemos através delas o modo como Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Então, como eu dizia, às vezes muitas pessoas acham um absurdo a proposta da castidade. Por quê? Porque é o que o corpo quer, né? E o corpo geralmente quer o que é contrário da castidade, porque é uma área decaída em nós. Nosso corpo, ele experimenta, a gente experimenta na pele, no nosso corpo, a fragilidade, a força do pecado. Então o mundo e o maligno, ele vai trabalhando assim, né? A partir dessas áreas periféricas. E quando a gente se propõe um caminho, seja espiritual, de oração, seja de maturidade, seja de cura interior, seja de santidade, nós achamos que a coisa vai começar por aí. Como é que eu sei que eu estou melhorando? Quando as minhas feridas principais, e que geralmente estão nessas áreas periféricas, começam a melhorar. Mas se elas não começam a melhorar, pronto. Parece que Deus não tem mais poder, Deus não escuta a minha oração, não está valendo a pena rezar, não está dando certo, tá aí, eu sou uma pessoa que não tem um jeito. Né? Esse tipo de pensamento, ele nos aflige muito, fora que eles não correspondem à verdade da pedagogia de Deus. E é isso que Santa Teresa vai querendo mostrar com relação à formação da vontade. Por quê? Porque Deus começa a trabalhar na vontade. Então ela começa dizendo assim para aqueles que estão começando a oração: aconteça o que acontecer, não pare. E o que costuma acontecer? Essas áreas que a gente tem mais pressa não começa a não dar resposta, começa a não dar certo, começa a não, né? E a gente fica preocupado porque parece que a oração não está dando certo. Não está dando certo rezar, porque olha aqui, eu não estou melhorando. Se o seu ponto de referência são só as suas áreas periféricas, cuidado. Você pode se afligir sem necessidade, porque segundo Santa Teresa, Deus está trabalhando sim. E os primeiros sinais não são nessas áreas, nessas dimensões. O primeiro trabalho de Deus é na vontade, é no resgate da vontade. É iluminar a consciência do homem e fazer com que a sua vontade se abrace com isso. E a vontade se posicione, e a vontade escolha aquilo que é bom, belo, santo, verdadeiro. Mesmo que você afetivamente não traga ainda disposições a respeito daquilo. Não é a afetividade o critério de discernimento para aquilo que eu devo escolher. Eu não sinto vontade de rezar, então não vou rezar, porque é honesto eu não rezar. Porque seria hipocrisia eu ir rezar sem vontade. Não, rezar sem vontade é inteligência. É inteligência, é como se você dissesse assim: não sinto vontade de tomar esse remédio amargo. Estou aqui com uma doença super grave, o remédio para isso, esse remédio é amargo, mas não estou com vontade, então não vou tomar, porque não seria honesto
não seria honesto eu tomar esse remédio sem estar com vontade. Seria uma hipocrisia. Não, meu filho, não é questão de hipocrisia, não é questão de querer ficar bom. Tome o remédio amargo, que é para ficar bom, mesmo assim. É amargo, é verdade. Ninguém precisa dizer que é doce. Mas tome, porque é inteligente. O que vai guiar a minha decisão de tomar aquele remédio amargo? A consciência de que ele é bom e é para minha cura. Entende? Mas afetivamente, às vezes até por conta da própria enfermidade, a gente não tem disposição de tomar aquele remédio amargo, sabe? Então, fazendo um paralelo, é algo nesse sentido que acontece, que Santa Teresa vai chamando a atenção das pessoas. A pessoa começa a rezar, aí começa a guerra na imaginação, na vontade, na memória, no corpo, tudo se opõe, tudo briga contra, nada se inclina e tudo. Aí a gente diz, não dá certo vida de oração, porque olha aqui a resistência. Então, não. Isso são sinais do quanto nós vivemos externamente, isso é sinal do quanto nós somos familiarizados com coisas, como diz Santa Teresa, coisas da nossa baixeza, da nossa natureza decaída. E o segredo é que Deus forme a nossa vontade, porque acontece uma dinâmica muito interessante nas áreas do ser. E à medida que a gente vai crescendo na experiência do autoconhecimento, a gente consegue perceber essa dinâmica e administrá-la melhor a partir dos posicionamentos da nossa vontade, que é o seguinte: cada uma dessas áreas, nas dimensões do homem, elas têm uma dinâmica muito própria. A gente falava na formação da afetividade, na aula passada, e a gente falava a partir de Santa Teresa mesmo, como ela percebe que não adianta ficar brigando diretamente com a imaginação, diretamente com a afetividade. Às vezes a gente pensa que uma imaginação bem formada é aquela que não imagina nada. Não, isso é um problema, porque essas áreas, elas têm aquilo que se chama de operações, as operações da alma. Ou seja, tudo aquilo que está na alma, né, na psique humana e que tem funcionamento próprio. As emoções têm funcionamento próprio, os afetos têm funcionamento próprio, bem como os sentimentos. Tudo isso são operações, elas têm funcionamento próprio. As outras áreas também, imaginação, memória, né? Tudo isso tem operações próprias. O corpo tem operações próprias. Um fígado não funciona como o estômago, que não funciona como os lábios. Não, cada órgão tem o seu funcionamento próprio. O pulmão não faz o que o coração faz. Porque tudo isso tem funcionamento próprio, tem operações próprias. Os sentidos não fazem o que o outro faz. Ninguém enxerga com a boca, né? Ninguém escuta, não, cada sentido faz uma operação própria. É tanto que, por exemplo, mas uma pessoa, por exemplo, que não enxerga, lê em braille. Exatamente, essa pessoa desenvolveu uma forma de ler de outra forma, mas não é dizer que essa pessoa está enxergando. Enxergando ela não está. Ela desenvolveu uma habilidade de fazer com outra coisa, né, com outro sentido, aquilo que pertence enquanto operação própria a um outro sentido. Essas coisas precisam ficar muito claras, porque se nós misturamos os conteúdos, as operações, a gente se prejudica, vamos dizer assim, existencialmente. É o caso de alguém que toma várias decisões no campo da afetividade quando não deveria. Por quê? Porque quem tem enquanto operação, né, a propriedade de governar o homem, né, é a vontade que escolhe, guiada pela consciência bem formada. Então isso precisa ficar muito claro, porque quando Santa Teresa começa a falar da vida de oração, ela se apressa em esclarecer exatamente isso. Não se aflija, você que começou a rezar e tá vendo que a sua afetividade ainda faz barulho, a sua imaginação ainda não se concentra, a sua memória ainda está inquieta. Não se aflija, não abandone a oração. Ela diz assim, permaneça, use. Aí ela fala, que é o termo que gerou um pouco o curso de hoje,
que as pessoas começaram a perguntar, né? Que era o que significava quando Santa Teresa fala da determinada determinação. É isso. Teresa está dizendo assim, determinada determinação é exatamente o uso da vontade. Por que eu tenho que me determinar por isso que eu por essa coisa que eu me determinei? Porque eu, como diz São Paulo, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Eu quero fazer o bem, mas tudo me arrasta para não fazê-lo. O que me arrasta para não fazer aquele bem? Muitas vezes as operações das outras áreas. Exemplo, eu quero, sei lá, eu pego o próprio exemplo da idade, né, para que a gente do próprio corpo, né? Às vezes existe coisas que a castidade exige de nós, nosso corpo, e que a nossa afetividade se alia ao corpo e não à vontade. E nós escolhemos a partir da afetividade aquilo que o corpo está exigindo, mesmo sabendo, por consciência e por vontade, que a melhor escolha é a castidade, é a pureza, é a ordem, não é? Da castidade. Entende, gente? Fica essa briga dentro do homem. Quando nós queremos este bem e os frutos da castidade, mas acabamos muitas vezes fazendo o mal que não queremos. Por quê? Porque atendemos a áreas, né, a dimensões do nosso ser que ainda não estão suficientemente conquistadas para aquela direção, né? E todo o comentário de Teresa d'Ávila, nesses 10 capítulos, né, entre os capítulos 11 e 22 do Livro da Vida, é exatamente organizar estas operações. Teresa d'Ávila começa a organizar estas operações. Deus começa na vontade. E Deus faz um trabalho lá. Não se aflija com as áreas periféricas que ainda não dão sinais de que tá tudo bem. Entende? Por quê? Porque Deus começa a trabalhar aqui dentro. No trabalho da vontade, né? Uma consciência iluminada. E o curioso e o bonito de tudo isso é que essas áreas periféricas, né? E ligadas ao corpo do homem, a corporeidade, a alma do homem, ela, quando a vontade começa a se posicionar, a fazer as escolhas devidas, a iluminada pela consciência, a tomar o governo do homem, essas outras áreas, Teresa d'Ávila usa uma expressão muito bonita e muito inteligente, elas começam a perceber em algum momento, com o passar do tempo, que a rainha, que é a vontade, está em outro lugar. E elas começam a perseguir a rainha que está em outro lugar. Por que essas áreas periféricas fazem tanta bagunça e tanto barulho? Porque a vontade não está posicionada. Mas é próprio de uma vontade bem posicionada gerar a ordem nas outras áreas. Essas áreas aqui, elas têm uma autonomia enquanto operações, mas o grande problema delas é não ter quem as puxe para algum lugar. E quem as puxa para algum lugar é a vontade. É isso que a Teresa vai dizendo, né? Em outras palavras, no detalhamento que ela está fazendo, bastante ligado à experiência da oração, mas no fundo o leque que ela abre é bastante amplo. Se a vontade não se posiciona, essas áreas todas não tem quem mande nelas. E quem vai mandar nelas? Qualquer conteúdo que chegue a elas, especialmente aquilo que passa pelos sentidos. Bagunça as emoções, bagunça a memória, bagunça a imaginação. E aquilo que a vontade escolhe a partir de uma consciência bem iluminada, ela lança
não só luzes, mas ela lança força para essas outras áreas, né? O que é uma afetividade bem formada? É uma vontade bem posicionada também. Um passado tempo, aquilo que nos parecia extremamente desafiante e amargo no campo dessas outras áreas periféricas, começam a se tornar o grande descanso da pessoa, né? Desafios que nós vivemos na dimensão do nosso corpo, até o momento que a nossa vontade não tome o seu lugar e o que lhe é próprio, faça a operação que lhe é própria. Porque quando ela começa a fazer, também o corpo se ordena, também o corpo se beneficia dessas escolhas da vontade, caso ela escolha o que de fato, né, é o bem, o que é santo, o que é belo, o que é verdadeiro. Porque se a vontade escolher uma coisa desviada também, ela vai jogar o mesmo prejuízo também sobre as operações, né, da alma, também sobre as operações do corpo. É tudo muito integrado no homem, né? Essas áreas lançam os seus impactos sobre o interior do homem, bem como o interior do homem, né, especialmente a partir da vontade e da inteligência, quando ele faz um caminho cada vez mais aprofundado e mais sadio, ele lança também a sua força e ordem para essas outras áreas mais periféricas, né? O que é uma pessoa casta? Ixi, já estou entrando no curso da segunda-feira que vem, mas sim, dando uma pincelada, né, para a gente entender. É alguém que o casto é alguém que no seu corpo vai sendo influenciado por escolhas dessa dentro, né? Não é um esforço de fora para dentro, é um transbordamento. Entende, gente? Isso é muito importante compreender, porque o que Santa Teresa grita aqui nos graus de oração é não fazer um processo inverso, porque senão vira voluntarismo. Ela fez essa experiência de começar a coisa na força do próprio braço, não deu em lugar nenhum, se cansou, desistiu, abandonou a oração. Ela começou um processo a partir do corpo, a partir da afetividade, adoeceu, ficou enferma, né? O corpo não aguenta. Foi a partir da afetividade que lhe ofereceu lógicas que não levavam ela a lugar nenhum. Comprar o céu barato por meio do martírio, abraçar a vida religiosa da qual ela era inimiguíssima, como ela diz, mas pelo menos ela iria para o céu direto. Esse tipo de lógica afetiva que Teresa foi desenvolvendo e que não levou Teresa a uma maturidade nem rápida e nem com raízes, né? O que levou Teresa de Jesus a uma maturidade com raízes? Quando ela se cansou de tudo isso, sua vida dividida entre Deus e o mundo, cansada de tudo isso, se ajoelhou um dia e foi rezar, foi pedir ajuda a Deus. Se ajoelhou diante de Jesus crucificado, muito chagado, né? Diante de Jesus muito chagado, e disse: faça alguma coisa por mim. Eu deixo você fazer. E o trabalho que Deus começou a fazer em Teresa foi na vontade. E ela foi descobrindo esse segredo da vida. Ela foi descobrindo esse segredo. É por aqui que Deus começa. Eu queria ler para vocês alguns. Eu fui tentar escolher algumas frases para a gente comentar agora à noite. Aí eu pensei assim, não, eu vou riscar assim só algumas frases, talvez, né, mais importantes, mais relevantes, e vou para comentar com o pessoal. Eu risquei o livro quase todo, né? Porque é impossível você riscar em Teresa. Se você for riscar em Teresa d'Ávila só o relevante, é melhor você já jogar um balde de tinta em cima do livro, né? Porque não vai ficar nada sem ser riscado. Pra vocês terem uma ideia, ver se eu consigo mostrar. Acho que não vai dar para ver. O livro tá desgraçado aqui, porque eu risquei foi tudo. Mas eu vou ver se eu comento aqui
algumas frases que podem nos ajudar a esse entendimento de Teresa com relação à vontade. Por exemplo, uma hora que ela está comentando exatamente essa aflição de quem começa a rezar e vê que algumas coisas não vão dando certo como ela gostaria de imediato. Especialmente as operações do corpo e da afetividade, que são, e da imaginação, né? E da memória, que são áreas que incomodam mais, porque fazem mais guerra a nós diretamente. E aí ela está incentivando, né, que a pessoa não abandone a oração, não é? Porque Deus ajuda, né? Deus é uma questão de graça também, né? Ela tem hora que ela diz assim, falando da determinação, né? Que quem tem essa determinação não tem a temer. Porque a gente tem tanto medo da afetividade que ainda não está curada, do corpo que ainda não está ordenado, da imaginação que ainda me transtorna, da memória que... A gente tem tanto medo dessas operações não estarem como a gente imagina que elas devem estar, né, ordenadas, que para muitos de nós estar ordenada é quase que estarem desativadas, e ela dizendo, né, quem tem essa determinação nada tem a temer, continue rezando, né? Continue rezando. Quando, porém, falando exatamente desse alívio, né, de estarem ordenadas como gostariam, né? Quando, porém, não estiverem assim, não se aflijam, né? Não se aflijam. Várias vezes ela usa esse tipo de expressão para acalmar quem está entendendo que a formação das áreas do seu ser vai começar pelas áreas que você está achando, né? Então ela diz assim, importa muito começar com essa liberdade e determinação, né? O que importa nesse caminho? Estar determinado. Quem é que se determina? É a vontade. Ela começa a usar várias vezes essa palavra determinação, indicando exatamente as operações da vontade, né? Indicando exatamente aquilo que é próprio da vontade fazer para não perder para não sair desse processo, né? Eu estava tentando encontrar aqui, das coisas todas que eu risquei, como eu risquei muita coisa, acho que eu não vou encontrar assim, exatamente onde está, que foi uma frase onde ela descreve essa integração, exatamente o que acontece quando a vontade se posiciona, né? Como ela arrasta para onde ela está os conteúdos, as operações da afetividade e da memória e tudo mais, né? Eu acho que pro tempo que a gente tá, eu queria ver se eu conseguia, não sei se isso vai começar a travar a nossa live, né? Mas eu queria ver se eu respondi algumas perguntas, tá? Tendo colocado essas bases sobre a formação da vontade, se eu vou abrir os comentários, tá bom? Queria ver se eu consigo acompanhar, caso vocês tenham alguma pergunta, se eu consigo acompanhar o que vocês têm a colocar. Pode ser que eu não, porque como sobe muito rápido os comentários, talvez eu não consiga ler tudo e você precise, caso eu não veja a sua pergunta, precise repeti-la, tá bom? Eu queria fazer isso agora para ver o que a gente ainda poderia acrescentar ao que conversamos até aqui. Vou ativar comentários, tá? Vamos ver se ainda tem quem tá na live, se tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Mas, em resumo, com relação à formação da vontade, é muito importante que a gente... O que Santa Teresa quer deixar claro? O por onde Deus começa a trabalhar. E que a gente não se aflija com... aqui, ó, a capa do livro, tá? Essa é a edição da Paulus, tá? E aí, mas tem várias edições e outras capas também. Então, é muito importante a gente entender que é o que Santa Teresa quer indicar aqui,
Deus não necessariamente começa a trabalhar, né, dessas áreas periféricas até chegar ao interior. Deus trabalha diferente do mundo e do maligno, porque o mundo e o maligno têm acesso mais imediato a essas áreas. Deus trabalha de dentro para fora. E nós precisamos entender, assim, captar essa pedagogia de Deus para não nos afligirmos quando essas áreas periféricas elas comecem a não dar sinais, né, imediatos e rápidos de que estão sendo ordenadas como nós gostaríamos e como nós estabelecemos, não é? Tá muita gente perguntando como é que faz para educar a vontade, como é que faz para né? Enfim, para educar a vontade, né? A vontade, a educação dela é decidir, escolher, se posicionar, mas a vontade ela não produz conteúdos, ela se decide, né? Ela escolhe, e por isso a vontade ela é muito aliada à inteligência, né? Muito aliada à inteligência. A inteligência, atenção, gente, consciência e entendimento. Não é inteligência, intelecto, a pessoa se encher de conhecimentos e... Não, né? A inteligência no sentido de consciência. Quando nós temos um conhecimento adequado, né, das coisas boas, corretas, verdadeiramente belas e santas, né, do Evangelho, a doutrina, do mistério de Deus, da pessoa de Deus, esse conhecimento é o alimento da vontade. O que Jesus responde aos discípulos, né, quando eles questionaram e quiseram chamar Jesus para comer, vamos, né? Jesus diz assim: eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade do Pai, né? A vontade de Jesus era alimentada pelo conhecimento do Pai. Pelo conhecimento do Pai, né? Jesus, na sua pessoa humana, né, que abraçou a nossa humanidade, na sua pessoa humana, a vontade de Jesus era o conhecimento do Pai e fazer aquilo que ele sabia que o Pai queria. Isso é uma vontade ordenada. Nós precisamos dessa luz na nossa consciência para fazer com que a nossa vontade ela tenha uma direção objetiva. Porque a vontade, qual é a sua operação própria? Decidir, escolher. Entende? Se o que ela tem diante de si são só os conteúdos da afetividade, por exemplo, porque a sua consciência é vazia, né? A sua consciência é cheia de coisas, de trevas, vamos dizer assim, de coisas que não são adequadas, a vontade vai escolher aquilo que vai se lhe apresentar. Por isso a necessidade da gente ter bons conhecimentos, né? A necessidade da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a doutrina, a gente ter nas nossas conversas mesmo a presença de conteúdos que nos ajudem a ter reflexões que favoreçam os posicionamentos da nossa vontade. Ah, não, mas é só um filmezinho besta, não tem nada demais. De não ter, é como diz Santa Teresa, de ocasião em ocasião, né? Que ela foi alimentando essa divisão entre Deus e o mundo. Por quê? Porque é uma ocasião que puxa a outra e que vai oferecendo conteúdos à sua vontade. E a sua vontade, ela tem que escolher alguma coisa. E ela vai escolher aquilo que vai chegar a ela. Né? Se nós não, através da nossa consciência, da nossa inteligência, não alimentamos com a luz que vem de Deus, a experiência com Deus,
com aquilo que a palavra de Deus diz, com a doutrina, né, que a igreja, com a qual a igreja nos educa como uma mãe, não é? Se nós não trazemos isso para alimentar a nossa consciência, irmãos, desculpem, a nossa afetividade, a nossa vontade, ela vai escolher os apelos da afetividade que estão batendo a porta, os apelos do corpo que batem a nossa porta, os apelos da nossa imaginação que batem a nossa porta. Por quê? Porque ela tem que escolher alguma coisa. É próprio da vontade. É esta a sua operação enquanto faculdade no homem. Entende? Consciência iluminada, consciência bem formada. Isso nós podemos ser ajudados nessa parte, para não gerar outro curso, né, de formação da consciência, mas a gente ter essas iniciativas de conhecer o que é verdadeiramente belo, santo e bom. O que é belo, santo e bom? Por isso Santa Teresa era bastante apegada a leituras, porque alimentava a consciência. Santa Teresa era apegada, por exemplo, a imagens, a ícones. Por quê? Porque isso ajudava a visão enquanto sentido a disciplinar a sua visão. Existem pessoas, muitos de nós, que queremos, por exemplo, disciplinar a visão rezando com o ícone, mas depois acessando um site de pornografia. Não disciplina, você cria um choque, você cria uma ferida, não é? Não se disciplina como se diz, não se disciplina os sentidos para alcançar o próprio de visão, né? Ah, mas eu ao mesmo tempo que eu faço isso aqui, e que sou isso aqui como leituras espirituais, né, para alimentar a minha consciência, eu sou uma pessoa cheia de conversas dúbias, né? Conversas que alimentam em mim, que alimentam na minha imaginação determinados tipos de pensamentos que não disciplinam em nada a minha vida interior, muito menos a minha vontade. Entende, gente? Então, são operações que a gente precisa levar muito a sério, porque senão a gente abre um mar de feridas em nós, né? Abre um mar de feridas em nós. Então, uma pessoa perguntando aqui sobre os temperamentos, né? Qual a relação entre vontade e temperamentos? A mesma relação que vontade e afetividade, por exemplo. Vocês têm acompanhado bastante, tem se falado bastante da questão dos 4 tipos de temperamentos, né? O fleumático, o sanguíneo, o colérico e o outro lá que eu esqueci, provavelmente não é o meu. E aí nós vemos as pessoas assim, né? Vão se identificando, vão aprofundando esses conteúdos e tudo. E é maravilhoso, porque isso nos dá nortes, assim, dentro de um processo de autoconhecimento. Mas, independente do seu temperamento, a sua vontade, ela precisa ser bem formada. Independente do nosso temperamento ou dos conteúdos da nossa afetividade, a nossa vontade precisa ser bem formada. Porque, por exemplo, uma pessoa de temperamento forte, como se diz, né? Alguém colérico, talvez vai ser para ela mais exigente com relação à sua vontade. Em determinadas situações, ela ter uma atitude de serenidade maior. A melancólico, o outro, né? Então, a pessoa vai ter uma dificuldade maior se ela for colérica, né? Mas existem situações onde a vontade precisa se posicionar com mais violência, que para o melancólico vai ser mais exigente ele ter na sua vontade esse tipo de posicionamento, entende? Então, independente do temperamento, o que é que precisa? A vontade de ter muito claro a direção a ser tomada. E quem dá essa direção nem é o temperamento, nem é a afetividade, mas a consciência bem formada. A pessoa de temperamento forte, como o meu temperamento é extremamente forte, extremamente. Mas eu estou com a consciência bem formada. Para que, na hora que a situação me exigir naturalmente a força do meu temperamento, eu preciso discernir se é adequado eu responder daquele jeito, eu ter aquela atitude, que ao natural é o meu. Eu naturalmente, numa situação,
né? Mas se eu não tenho uma consciência que na hora me freie e me guie e me faça dizer, eu não vou me posicionar assim, porque não é adequado, não é santo, não é útil, isso aqui vai ferir, vai criar um problema. Quando a minha consciência bem informada me joga essa luz, eu posso, com a minha vontade, frear, sim, a reação desordenada, inadequada do meu temperamento. É isso que precisa acontecer conosco. É isso que precisa acontecer conosco, entende, gente? Da mesma forma, o melancólico. Às vezes a pessoa tem uma melancolia, né? Por temperamento. E existem algumas situações que ela vai precisar reagir, dar uma resposta diferente, talvez positivamente, me entendam, positivamente violenta, incisiva, diferente do temperamento melancólico que essa pessoa traz. Entende? Então, se ela não tem uma consciência iluminada que a encoraja a reagir, aquele temperamento pode engolir essa pessoa, não é? Então, não é uma questão a vontade não é uma questão de temperamento forte, não é? Não é uma questão de temperamento. Existem pessoas que têm um temperamento muito forte e têm a vontade muito fraca, porque são pessoas completamente sujeitas ao seu temperamento, por exemplo. Tem a vontade super fraca, né? Pessoas que dizem o que vem na cabeça, que acham que tem a vontade firme. Não é. São pessoas escravas de um temperamento desordenado, por exemplo. Entende? Que mais? Combater os afetos é realmente difícil. Por isso, o fortalecimento da vontade para o bem é importantíssimo. Exatamente. Tinha uma outra pergunta que eu li rapidamente enquanto respondia, mas já me esqueci. Né? Minha memória não é tão boa. Bom, tem muita gente perguntando sobre se vai ficar gravado, se vai ficar salvo. A gente está tentando o mais possível deixar salvo aqui. Até nós conseguimos jogar isso no canal da missão. A comunidade Shalom em Belo Horizonte tem um canal no YouTube, tá certo? A gente está só organizando algumas coisas para jogar tudo isso lá, certo? Então, a gente está tentando salvar para já colocar isso em algum momento. Como podemos exercitar a vontade? Essa pergunta é ótima e, ao mesmo tempo, muito simples. Atuando, né? A vontade, ela é algo que depende bastante da pessoa fazer algumas violências a si mesmo, né? É por isso que a gente não pode confundir a vontade com a afetividade. Às vezes, a afetividade, como a gente viu na aula passada, ela é uma disposição, né? Ela é uma disposição, mas ela não cabe a ela decidir. Eu estou com disposição de agredir essa pessoa porque eu senti raiva. Isso está na afetividade. Mas é com a minha vontade que eu vou me posicionar e não agredir essa pessoa nem verbalmente, nem fisicamente. Aqui, pegando um próprio exemplo também com relação, entrando aqui um pouco a questão do temperamento. Entende? Então, mas muitas vezes a gente precisa fazer uma violência para não agir assim, como a nossa afetividade está exigindo. A gente precisa fazer uma violência, porque o meu natural seria reagir com violência e agressividade. Mas eu faço uma violência contra mim, né? Contra mim. E escolho agir com serenidade, caridade, silêncio, etc. Entende? Então, isso é uma coisa importante quando a gente fala de como educar, como exercitar a afetividade, fazendo aquilo que deve ser feito. Não tem outra forma. Como é que eu aprendo a rezar? Rezando. Como é que eu educo a vontade? Fazendo aquilo que deve ser feito. Não, eu vou esperar que até minha vontade querer. Sua vontade não vai querer, provavelmente. Não espere a sua vontade querer, porque muito provavelmente você está atribuindo a sua afetividade esse papel, né? Exatamente, violência de coração, né?
mas aquela violência de coração que nasce de uma consciência iluminada, né? Pela vontade de Deus, por quem Deus é. Qual a diferença entre violência de vontade, que é negativo, e determinada determinação, que é positiva? A violência de vontade, ela não é uma coisa negativa quando a gente entende que fazer violência em vista daquilo que é o que deve ser feito. Gente, entendo, quando eu digo fazer violência, eu não estou falando de agressão não, tá? Eu estou falando daquele exercício exigente contra nós mesmos muitas vezes, tá? Quando eu estou falando de violência aqui, eu estou falando daquela coisa que para nós é mais duro de ser feito, é mais difícil de ser feito, né? Aquilo que para nós não é tão simples, não é o que a gente está acostumado a fazer, não é aquilo que a gente não está acostumado a fazer exatamente por causa dos maus hábitos dessas dimensões mais periféricas. O nosso corpo é cheio de vícios. Não é tão simples pedir para nós determinados comportamentos. Não é tão fácil. No entanto, é o que deve ser feito. E Santa Teresa, ela é maravilhosa, sabe por quê? Ela diz uma coisa muito preciosa nesse sentido. Ela diz assim, esse aparente, em outras palavras, ela diz, essa aparente divisão, ela é por causa dos vícios nos quais nós estamos acostumados, né? Mas quando a vontade começa a ser bem formada, essa divisão, essa oposição, ela diminui até desaparecer. Ela se torna aquilo que no 4º grau de oração, Teresa de Jesus vai chamar de união das vontades, né? A pessoa se exercita de tal forma naquilo que ela vai entendendo que é o melhor a ser feito, iluminada por uma devida consciência, né, bem formada. Teresa de Jesus vai falando, a vontade se habitua de tal forma a escolher essa santa direção que as outras áreas antes, né, disciplinadas, avessas, elas também tomam essa direção. E olha que curioso, coisas que a princípio eram super difíceis para nós, depois passam a ser, eu não queria usar essa palavra fácil, mas a gente se torna bastante identificado. Para quantos de nós rezar era uma coisa assim difícil, absurda, né? E que com o passar do tempo rezando, aquilo vira a nossa vida. Aquilo vira a nossa vida. Quantos de nós, desafios, volto para o exemplo da castidade, né? Desafios na castidade que no primeiro momento o corpo rejeita, o corpo não quer, o corpo se estressa, os nossos afetos não querem aquele caminho, mas que com o passar do tempo a gente experimenta tanta saúde nessas escolhas na direção da castidade, que o descanso que isso traz, a paz que isso traz, a ordem que isso traz, é um benefício tão incomparável que o próprio corpo se acostuma, se familiariza com a castidade. Entende, gente? É esse o fruto do processo de uma vontade bem formada. A mesma coisa com o temperamento. A gente tem Sueli, o beijo. Chega, eu me concentrei agora. Ele tem que fazer uma live com a gente. Tem que estar um dia falando, cantando, pregando e a gente assistindo. Perdão, gente, fecha parêntese. Tem que aproveitar para fazer o convite logo, né? Porque vai que ela não vê e não fica sabendo, né? Já está convidada para uma outra live, entrar aqui em super temas com Sueli Façanha. Então, nós vamos, com relação, dentro desse processo, é muito, muito importante a gente ver como as outras áreas vão entrando, não é? As outras áreas vão entrando nessas escolhas da vontade. E aqui acontece todo um benefício, um fruto de descanso. Né? Exatamente, uma pessoa colocou aí, fica natural, né? Um natural entre aspas, né? Porque tudo isso é muito sobrenatural, né? Porque é graça, mas natural no sentido de espontâneo, né?
é no sentido de espontâneo, entende? Então, esse é o fruto de uma afetividade bem formada, ou de uma vontade bem formada. Ela vai cativando, né? Que é o verbo que Santa Teresa usa. Ela vai cativando as outras áreas e trazendo uma ordem, né? Vai trazendo para ordem, né? E dando ordem a essas outras áreas. No fundo, é um processo de muita integração, de muita cura, de muito descanso, não é? De muito descanso para essa briga toda que essas áreas fazem enquanto a vontade não está devidamente posicionada, né? Enquanto a vontade não está devidamente posicionada. Eu vi também agora que a Daniela Cajazeira, né, que é uma irmã da comunidade Aliança de Fortaleza, que é psicóloga, além de uma consagrada maravilhosa, é uma excelente profissional. Acho que a gente podia pensar também numa parceria sobre algum desses temas, talvez uma live, né, porque é alguém que com certeza tem muita coisa para partilhar conosco sobre esses temas todos, né? Então, não sei se está ficando claro, mas é importante que a gente entenda que quanto à formação da vontade, os seus posicionamentos, né, ligados a uma consciência iluminada, clara, né, bem formada, tudo isso favorece a ordenação, né? A ordenação dessas áreas e dimensões todas. Uma pessoa aqui perguntando, fale sobre perfeccionismo, né? É bem complexo esse tema, né, do perfeccionismo, porque geralmente a pessoa perfeccionista, e aqui eu tô falando níveis patológicos, tá? Porque a pessoa ter um amor às coisas bem feitas, né? A precisão das coisas também ordenadas, também belas, também bem executadas, isso é muito importante, né? Isso é muito importante, não é um problema nenhum. Mas o perfeccionismo, ele tem um quê de desordem? Porque ele condiciona, ele tira da pessoa aquela liberdade de conviver com um outro traço seu que é também muito real, que é o limite, que é a imperfeição, né? Quantas coisas nós não sabemos fazer mesmo? Quantas coisas vão ser impossíveis ou vão ser impossíveis a nós mesmos? Quantas coisas saem sim do nosso controle, entende? Então, o perfeccionista, ele não convive bem com essa realidade, não convive bem. E a sua vontade, muitas vezes, fica presa a uma medida de perfeição que não é nem real, portanto, é uma vontade escrava, né? E a vontade, especialmente no que Santa Teresa está falando, né, uma vontade livre, é uma vontade que vai se deixando educar por Deus, não é? E isso inclui quedas, recomeços. A própria Santa Teresa viveu muito esse processo, né? De quedas, recomeços, de coisas que não deram certo, de coisas que precisaram ser retomadas. Isso para um perfeccionista é muito difícil, mas para um processo de formação da vontade é o feijão com arroz. É o ordinário, né? No processo de formação da vontade a gente escolhe, mas tem dia que talvez a sua vontade não vá tão adiante, precisa recomeçar, precisa... Gente, tudo isso aqui que a gente está falando, em momento nenhum nós estamos prescindindo do fato absoluto da graça de Deus presidir todo esse processo, tá bom? Então, em momento nenhum nós estamos descartando a presença obrigatória da graça nisso tudo que a gente está falando, tá? Talvez eu não esteja mencionando tanto
Mas, enfim, aproveito para deixar assim bem claro esse elemento indispensável sem o qual nós não vamos a lugar nenhum, né? Nisso tudo, nem na formação da vontade, nem na formação de área nenhuma. Por quê? Porque Deus criou o homem. Deus criou o homem. Quem entende de pessoa humana é Deus. Deus entende de gente, Deus entende de pessoa humana. Então nós não podemos prescindir da graça se nós queremos trilhar um caminho de bom funcionamento dessas áreas todas, né? Então isso é muito importante a gente levar sempre em conta. É uma questão de graça. E Santa Teresa experimentou isso muito vivamente, porque ela fez um caminho de muito voluntarismo e quem deu a guinada, né? Que transformou a Teresa de Jesus, Teresa de Almada em Teresa de Jesus, que nós conhecemos e usufruímos hoje quanto à experiência ao magistério, foi a graça, né? Foi a graça de Deus. Isso é muito importante ficar claro. Que mais? Passaram muitas perguntas que eu não consegui ler, mas pediram indicações de livros. Eu sou muito amiga das obras diretas de Santa Teresa d'Ávila, né? Muito. Eu gosto muito da leitura direta. A gente vai dando aqui essas chaves de leitura, mas eu acho que o grande livro é o próprio livro da vida, é o próprio caminho de perfeição, é o próprio castelo interior, sabe? Então, por quê? Porque nisso tudo Santa Teresa apresenta o tempo inteiro esses processos nessas obras maiores, né? Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Fundações e Castelo Interior. Além do epistolário e além das poesias e tudo, né? Então eu gostaria de me deter aqui na indicação das obras mesmo, né? De Teresa d'Ávila. Uma pessoa dizendo aqui, não é para desistir da santidade não, né? De forma alguma. A santidade é o remédio de tudo isso, né? A santidade, ela é vamos dizer assim, é o leito dessa experiência, né? Por quê? Porque quando nós sabemos o que é a santidade, isso atrai o nosso entendimento, atrai a nossa consciência. É a consciência da santidade que nos reposiciona à vontade nessa direção e cativa as nossas áreas ainda um pouco dispersas nessa mesma direção. Então, decidir da santidade da oração jamais. E fala um pouco sobre a união das vontades. Vou tentar correr por causa do tempo também, mas a união das vontades é um tema assim bastante caro, né? Porque os místicos em geral, né, mas Santa Teresa especificamente, no 4º grau de oração, que é esse parêntese que a gente está fazendo hoje, né, que tem os 4 graus de oração, entre os capítulos 11 a 22, Teresa d'Ávila, ela, quando fala da união, ela dá vamos dizer assim, um conceito bem simples, mas de muita profundidade. Ela diz assim, o que é a união? Né? É duas coisas fazer-se uma. É simples, mas é muito carregada de sentido e é lindo também ao mesmo tempo essa definição, né? E ela falando no campo da oração, ela está dizendo assim, são duas naturezas diferentes, como a de Deus e a nossa, elas se unirem por força dessa natureza perfeita que é a de Deus, não é? Que debruçada sobre a nossa com misericórdia consegue elevar a nossa. Isso é a união. É Deus ajudar o homem a ser homem. É Deus divinizar o homem a tal ponto que o homem se torne aquilo que Deus quis dele desde lá do princípio, que ele fosse homem, né? Como é que Deus diviniza o homem? Unindo o homem a si, fazendo com que o homem deixe de ser homem? Não, fazendo com que o homem seja perfeitamente homem. Entende? Por isso a mulher está resguardada nessa experiência toda, porque Deus não transforma o homem numa outra coisa para gostar dele. Deus não nos transforma numa outra coisa para gostar de nós. Deus faz com que nós sejamos o que ele pensou desde o começo. Como é que Deus faz isso? Unindo o homem a si. Né? Como é que Deus nos une a si? Oração, seguimento de Jesus, aquele autoconhecimento fruto da graça, fruto de uma intimidade com Deus, palavra de Deus experimentada, conhecida, rezada, Eucaristia, esses recursos que são
os recursos que Deus mesmo estabeleceu e onde ele está. Esponsalidade, né? Que é uma graça, é um dom, né? Lutar contra as vontades em nível extremo de luta pode deixar uma pessoa doente psicologicamente ou em outras áreas do corpo. Se nós lutamos mal, sim, né? Não, Santa Teresa fala, gente, leiam pelo menos os capítulos de 11 a 22, por favor, sério mesmo, porque essas perguntas que vocês fazem, elas estão muito bem detalhadas, como Santa Teresa trata sobre elas, né? Não, a luta contra a vontade desordenadas não matam o homem, não adoecem o homem, de forma alguma. O que cansa o homem é a própria desordem, é a presença da desordem, é a presença de divisão entre Deus e o mundo, como foi a Teresa. O que cansa o homem, o que adoece uma Teresa d'Ávila, foi, por exemplo, querer levar uma experiência em medidas sobrenaturais com a força do próprio braço. Quem lutar com as suas próprias forças em processo de conversão depende da graça. Entende? E Teresa d'Ávila adoeceu vivendo assim, querendo levar um processo sobrenatural, né, de alto nível, de alta envergadura, né, uma empresa assim, né, de altíssima envergadura, quer levar isso de forma natural e com a força do braço. Não tem quem não adoeça. Porque você começa a conviver com a ansiedade do seu próprio limite. Eu quero escolher essa vocação, mas viver uma vocação, por exemplo, como foi o caso dela na força do braço, só para não ir ao inferno, vai adoecer uma pessoa.